Olá pessoal, irei resolver algumas questões de matemática do Enem do ano de 2021. Começarei pela questão 153 do livro amarelo. Portanto, dê uma pausa no vídeo, faça a leitura do problema e então prosseguiremos para a resolução. Bom, gente, vamos lá. Então a questão começa nos indicando que é um povoado de 100 habitantes. Então vamos anotar os dados. 100 habitantes. Está passando por uma situação de seca prolongada e os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. Ele deverá ter a forma de um cilindro circular reto. Então, cilindro composto por dois círculos de base vai servir de reservatório para água. Ele deverá ter forma de cilindro circular reto, cuja base tenha 5 cm de diâmetro interno. Ou seja, se virarmos esse círculo de frente para nós, esse círculo possui 5 metros de diâmetro aqui dentro. Então, 5 metros de diâmetro, e ele deve atender a demanda de água ali da população por um período de exatamente 7 dias consecutivos. Então, 100 habitantes durante 7 dias. Vamos ver o que ele pede então. No 8º dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido. Considere que o consumo médio diário por habitante é de 120 litros de água. Então, 120 litros por habitante. E é para usar 3 como aproximação para π. Então, considerar que o π é igual ao número 3. Então, nessas condições, o reservatório deverá ser construído com uma altura mínima em metro igual a... Bom, então ele pede a altura aqui do reservatório. A altura pela letra H. Bom, primeiramente vamos descobrir quanto de água precisa conter dentro desse reservatório. Temos 100 habitantes durante 7 dias, onde cada um desses 100 habitantes consome 120 litros. Então, realizando a multiplicação, teremos então 84 mil litros. Só que o nosso diâmetro está em metros e o problema pede para a altura ser em metros também. E aqui temos litros, então temos que lembrar da conversão de litros para metros cúbicos, onde 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, 1 metro cúbico é 1000 litros. Imagine 1 metro cúbico como um cubo em que cada dimensão tem 1 metro. Então, 1 metro de largura, 1 metro de profundidade, 1 metro de altura, todas as medidas são 1 metro. Então, nesse cubo, 1 metro cúbico, vão caber 1000 litros dentro dele. Sempre essa conversão. Então, 84 mil litros é igual a 84 mil litros, 84 mil dividido por 1000 metros cúbicos. Então, se cada metro cúbico equivale a 1000 litros, se eu quero saber 84 mil litros, devo dividir para 1000. Então, dá para nós cancelar esses zeros. 84 por 1, ou seja, nós temos 84 metros cúbicos. Assim, 1 metro cúbico cabe 1000 litros e 84 metros cúbicos caberão 84 mil litros. Ou seja, esse cilindro deve possuir um volume de 84 metros cúbicos. Para calcular o volume de cilindros, assim como prismas são figuras onde tem uma figura geométrica de base, a mesma figura geométrica de base oposta, ligados aqui por arestas, ou então cilindros, para calcular o volume desses objetos que seguem assim reto, com a mesma figura em cima e embaixo, o volume sempre é dado calculando a área da base, então vamos simbolizar aqui por AB, área da base, ou seja, a área dessa figura geométrica que está na base da figura, multiplicado pela altura. Então, multiplicado pela altura. Então, esses objetos, sim, calcula o volume deles. A altura é o que o problema
propõe que a gente calcule. E o volume a gente precisa que resulte em 84 metros cúbicos. Certo? Então, vamos só dar uma pausa aqui, porque a gente não tem ainda a área da base. A base dessa figura é um círculo. Ainda devemos calcular a área desse círculo. Então, aqui precisaremos lembrar qual a área da base de um círculo, em que a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, precisamos ter isso sempre em mente. A área de um círculo, π vezes o raio ao quadrado. Bom, o π, o problema pede para considerar como número 3. E o raio desse círculo, então, em diâmetro, de uma extremidade até a outra, passando pelo centro, o raio é a medida do centro até a extremidade, ou seja, a metade. Então, são 5 metros de diâmetro, temos 2,5 metros de raio para cada lado. Então, vou fazer a observação aqui, o raio 2,5 metros, a metade. Então, 2,5 ao quadrado. Okay. Bom, então primeiro aqui a gente deve elevar, primeiro aqui a potenciação. Vamos só dar uma revisada como se multiplica números com vírgula, porque 2,5 ao quadrado, vou ter que fazer o 2,5 multiplicado por si mesmo, pelo próprio 2,5. Então primeiro a gente ignora a vírgula, como se fosse 25 vezes 25, então 5 vezes 5, 25, 5 vezes 2, 10, com aquele 2, 12, deixa o espaço vazio, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4, por 5, 1, 5. Então, se fosse 25 vezes 25, seria 625. E agora temos que considerar as casas decimais. Esse número possui uma casa, esse aqui também possui uma casa, então devemos deixar 2 casas aqui no resultado. Então, 6,25. Então, eu devo fazer 3 vezes 6,25. Então, podemos multiplicar aqui por partes, né? 3 vezes 6 inteiros são 18 inteiros, vamos guardar essa informação, 18 inteiros. E 3 vezes 0,25 dá 0,75. Então, fica 18,75. Então, podemos agora pegar esse resultado de área, que é a área desse círculo, a base desse cilindro, e colocar aqui na área da base do volume. Eu preciso que esse volume resulte em 84 metros cúbicos. A área é de 18,75, que deve ser multiplicado pela altura para dar esses 84. Bom, se deve ser multiplicado pela altura, posso muito bem dividir tudo por 18,75, ou seja, o que a gente chama de passar para o outro lado de vezes para dividido por 18,75. Isso vai me dar a altura. Vou apagar esse rascunho aqui. Porque agora a gente precisa de mais uma outra revisão. Como dividir por um número com vírgula. Então, 84, eu vou precisar dividir por 18,75. Para facilitar essa divisão, eu vou igualar as casas decimais. Esse aqui é um número inteiro, então eu posso colocar vírgula, tem 2 casas, e colocar 2 zeros aqui para completar. Então, 84,00, né? É a mesma coisa que 84, mas agora as casas estão igualadas. E agora eu vou testando quantas vezes 18,75 cabe em 84,00. Ou então eu posso até ignorar a vírgula. É a mesma coisa que ver quantas vezes 1875 cabe em 84.000. Aí a gente pode fazer o teste ali, agora vamos caber 4 vezes. 4 vezes 18,75, vamos fazer aqui a conta rapidinho para revisar. Então, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 7, 28, com aquele 2,30. 4 vezes 8, 32, com aquele 3,35. 4 vezes 1, 4, com esse 3,7. E agora as casas decimais. Esse número não tem nenhuma, esse aqui tem 2, então vai 2 mesmo. 75. Então, 75,00. Se não considerar a vírgula, né? 1875 cabe em 84.000, 7.500 vezes. 1875 cabe 8.400, 4 vezes dá 7.500. Bom, então, subtraindo, teremos 0 e 84 tira 75, 9. Bom, acontece que 18,75 não cabem nenhuma vez em 9,00.
que estamos trabalhando com números com vírgula, o que a gente pode fazer então é completar uma vírgula aqui e puxar essa vírgula uma casa. Então podemos testar no 90. Percebe que antes 4 vezes deu 75. Se fosse mais uma vez, iria passar dos 90, né? Porque 75 para 90 falta só 15. Então não vai caber 5 vezes, vai caber 4 vezes de novo. Então 75 de novo. Então agora sobram 15. Bom, já temos uma aproximação aqui para o resultado. Vamos ver se pelo gabarito a gente já consegue. Então, uma das alternativas ali, a única alternativa que pode fechar é a questão D, 4,48. Então, a altura 4,48 metros. Beleza?